Queridos, hoje, como é o nosso último domingo do mês, nós temos então o nosso culto denominado Curas e Milagres. Então, hoje nós teremos um momento onde curas acontecerão e onde milagres acontecerão nas nossas vidas, aqui nesse lugar. Amém? Para isso, nós teremos então o nosso irmão Almir, que foi o designado, escolhido por Deus, claro, para trazer uma palavra de cura e milagre nesse dia. Amém? Então eu quero convidá-los a direcionar, erguer a sua mão abençoada para cá. Vamos orar pela vida do Almir? Pai Celestial, graças te damos, Deus. Obrigado, Pai, pela vida, pelo coração do Almir, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Pai, como nunca antes neste lugar, para trazer uma palavra, Senhor, que seja rema nossas vidas. Uma palavra direcionada do teu trono, para que vidas sejam tocadas e transformadas, curas sejam realizadas, milagres aconteçam, Pai, nas nossas vidas, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Está bom, né? Tá. Então, eu aprendi a falar igual as Catarinas, né? Eu falo aquilo quando... Então, né? Como o pastor Jaime já falou, e a gente tem como todo o último domingo do mês, nosso culto é o culto de curas e milagres. E, gente, eu vou contar para vocês um segredinho aqui. Eu tenho facilidade sempre em estar à frente, né? Mas, acima de tudo, a responsabilidade, temor e tremor, né? Porque aqui nós viemos para falar e fazer aquilo que não é nosso, e sim a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Mas hoje eu vou dizer para vocês que eu estava sentado ali, me deu uma responsabilidade muito grande, e me veio, e ainda o pastor falou aqui agora, que hoje é um culto de curas e milagres na nossa vida. Me veio uma palavra que o pastor Pio falou aqui naquele dia que ele esteve aqui. A igreja que não vive curas e milagres não é igreja, é mais um culto. E normalmente as mensagens, eu preparo elas e a gente sempre vai buscar, e tem vários tópicos, e essa mensagem ela é muito simples. Gente, ela é tão simples que ela falou de um jeito comigo, eu tenho certeza, pelo que eu já ouvi, pelo que o Espírito Santo me trouxe, que daqui nós vamos sair com curas e milagres. Nós vamos ministrar nessa noite curas. Nós vamos ministrar nessa noite milagres. E eu acredito nisso, porque a palavra de Deus ela é bem clara. E nós vamos ler textos aqui, e vamos ler textos que vai arremeter direto para isso. E o texto base que eu vou trazer hoje é Atos 5:16. Atos 5:16. A gente percebe aqui, quando a gente vem um pouquinho para cá, porque ela faz uma sombra, a luz ali, né? Num texto, daí você dá uma... Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, trazendo o quê? E os que eram atormentados por espíritos imundos. Né? E o que eram atormentados por doentes e demônios. E o que diz ali? E todos eram... Só por isso nós podíamos ir embora. Cara, aqui ó, não tem, gente, isso não é negociável. É isso que nós temos que começar a entender. Isso não é negociável. A Bíblia, a palavra de Deus, se nós cremos e vivemos isso e temos o Espírito Santo, está ali, ó. Os doentes e os demônios lá, os espíritos, o que eram todos? Curados, sarados, transformados. As pessoas não saíam da mesma maneira. E o tema que eu trouxe é o tema, e no final eu vou dar a conclusão do tema. A igreja precisa de curas e milagres. Um aspecto importante no ministério de Jesus era curar o quê? Fisicamente e espiritualmente. Isso é
se você pegar os textos e for ver, sempre Jesus. E quando a gente pega esse contexto todo aqui, a gente tem algumas situações. Primeiro, a gente pega ali que um pouquinho antes, tinha um homem chamado José, que os apóstolos chamam ele de Barnabé. Está meio perto? O eco, isso. Ficou melhor? Aí. E José era um levita, né, natural de Chipre, né, e os apóstolos deram o prenome dele de Barnabé, que significa filho da consolação. Ele vende uma propriedade que tinha um campo e vai e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Logo em seguida, a gente vê a situação de Ananias e Safira. Eles também vendem uma propriedade, mas eles pegam no coração deles e seguram e retêm, né, uma parte, e vão levar os apóstolos. E Pedro não deixa passar barato, né? É um homem, a Bíblia fala, a gente fala assim que coisas ainda maiores farão, né? E a gente vai ver o que Pedro fez. Quando chega ali, Pedro pergunta, né? Tá, mas por que o diabo colocou no teu coração você? Não, então é isso mesmo, Ananias morre na hora, cai morto na hora. Aí vem os jovens, cobrem ele, tem alguma coisa que está aqui, olha aí. E logo depois, 3 horas depois, vem Safira. E ele faz a mesma pergunta para ela. E ela pega e fala, não, e tal, também morre. O que a gente mais ou menos imagina? Por que você está falando isso? Logo em seguida, começam os sinais dos apóstolos. Ali, muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos os que creram, costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Era uma praça lá que tinha. Todavia, ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. Tá, esse texto eu estou lendo, eu não passei para o André, mas eu estou lendo, depois eu vou repetir ele. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade. Ou seja, somavam-se, aumentados. Olha só, preste atenção naquilo que eu falei. Coisas ainda maiores farão. Ao ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Olha, gente, vamos usar a nossa imaginação. Veja o que aconteceu ali. Morre Ananias, morre Safira, assim, ali. O povo fica atônito. A palavra já até estava sendo pregada, os apóstolos já estavam. E tanto é que aqui, quando fala igreja, no versículo, acho que é o 11, o 12, ou 13, é a primeira vez que cita a igreja em Atos. Isso tudo vem acontecendo, as pessoas vão se chegando e vão crendo, e ali o que elas fazem? Elas trazem os enfermos, os doentes, fazem o quê? Colocam na rua. Por quê? Para que a sombra de Pedro passasse e curasse. Isso é o quê? Milagre. Isso é o quê? Cura. É isso que a palavra nos revela. Daí o texto que nós lemos, né? Da mesma forma, das cidades ao redor vinha muita gente. E muita gente é muita gente. Quando a Bíblia fala em muita gente, é muita gente. A Jerusalém, trazendo doentes, pessoas atormentadas por espírito demoníaco, e todos eram libertos. Então, o importante nós entendermos que Jesus, ele cura fisicamente, mas ele cura espiritualmente. Tem um texto, Mateus 4, 23, vamos colocar? Só para a gente... Coloca para nós. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, palavra, né? E curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Numa outra versão fala, curando as doenças, enfermidades, vai falar espiritual, né? Então, olha só, Jesus, ele cura
fisicamente e espiritualmente. O dom de curar fisicamente, ele não é o dom mais importante que Deus dá. A Bíblia ela vai dizer isso. Mateus 9, 2, vamos ler. Mateus 9, 2 e depois o 6, só para vocês verem. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão... O que ele curou aqui? Espiritualmente. Curou a alma. Olha o 6, versículo 6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra, ele já estava curado espiritualmente, autoridade para perdoar pecados, porque estavam questionando isso, disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Se perceberam? O que ele fez antes? Simplesmente já estava curado. Mas como o pessoal estava aumentando, normalmente, fermentando, ele falou: então tá, então vem cá, a tua fé já te curou, então levanta, pega a tua maca e ande. Mas ele já estava curado. Então, para vocês entenderem que a cura espiritual, ela vai vir antes. Não tem como. Porque se eu não tiver uma cura espiritual e estiver doente, aquela doença eu vou focar nela. Como diz a Sara, focou, expandiu. E a gente vai ficar batendo naquela tecla. Eu vou vir aqui, mais um culto de curas e milagres, e daqui eu vou... eu vou sair, entre aspas, mas... E Deus deseja nos curar espiritualmente e, consequentemente, prover a cura física. Eu tive uma experiência essa semana, que toda vez que eu vou pregar, principalmente da cura de milagres, eu tenho essas experiências assim, amém por isso. Todos sabem que eu já tive, um tempo atrás, tive um diagnóstico de questão de diabetes, mas isso já foi curado, e eu tive um mês, 2 meses muito cansativo no trabalho. Por causa de feira, eu tive que organizar uma feira sozinho, e o físico, ele deu uma reclamada, né? A gente, afinal de contas, não é nem mais um menino, né? Tudo bem que a gente... Mas eu acabei tendo que fazer uma... Oi? Jovens, não, vamos colocar jovens sem um ancião, tá? Jovens maduros, né? E eu tive que fazer alguns exames, uma bateria de exames, e o médico até... E na hora de todos os resultados, eu apresentei ao médico, a Rose foi junto, né? Falei: Rose, vamos lá junto, né? E a médica começou: bom, nossa, assim, né? Então, tá parecendo um menino de 15 anos. Falei: como é que você acertou a minha idade? Não, ela... E assim, eu percebi que a médica, ela ficou muito contente com o resultado do exame, porque ela imaginou que era uma outra situação. Mas antes de tudo isso acontecer, antes do exame, a Rose pegou e falou: amor, eu vou orar por você. E vou declarar a cura. E ela orou, e me ungiu. E ali na hora, no momento, ela orou, né? E eu, claro, recebi. E para mim aquilo ali, como nós sempre falamos, e a gente vai ver que a Bíblia fala assim: o Senhor Jesus já levou sobre si. Nós vemos um texto que diz que nós já estamos sarados e curados. Quer dizer que isso não, como a gente sempre fala, não é negociável, já aconteceu. Agora, quem que tem que crer nisso? Quem que tem que trazer a existência? Qual é a ferramenta que nós trazemos à existência? A fé. É a fé. Não tem como. É a fé que eu trago à existência. Quando eu recebo um diagnóstico, o médico vai falar: está ali. Como o menino lá da Fazenda Rio Grande, o Wagner falou, posso estar com um tumor aparecendo aqui. É notório. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus já levou sobre si todas. Eu vou orar e vou declarar que aquilo ali é um diagnóstico o quê? Mentiroso. Porque eu já estou curado. Agora, como vai acontecer isso? Milagre, cura, médico, remédio. Vai acontecer, já aconteceu. É isso que nós temos que entender. E a partir do momento que nós entendemos isso, aqui para nós o culto de curas e milagres é aqui. Nós vamos ministrar a cura, nós vamos orar. A pessoa chegar aqui, ela vai sair curada em nome de Jesus. Porque ela já está curada. E é isso que eu creio. Onde eu colocar a minha mão, eu vou declarar a cura e vai estar curado. Cristo já deu a cura espiritual ao morrer pelos nossos pecados. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades.
O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Cara, isso aqui foi 800 anos antes de Cristo, mais ou menos isso. O profeta Isaías, olha só. Então, Cristo já deu a cura espiritual, porque ele já morreu pelos nossos pecados. Mas não é bem assim. Não, é assim. Simples assim. A palavra de Deus, ela é tão simples, que nós complicamos. Porque a gente quer inventar, a gente quer criar um clima, mas não é. Se você chegou aqui com um problema físico, eu vim aqui para que orem por mim, eu vou orar declarando a cura já. E você já está curado. Como vai acontecer isso? Agora eu pergunto também, quantos de nós aqui vivenciou milagres, curas, sim, quantos? Todos, tenho certeza absoluta disso. Quanto tempo faz que nós não vemos isso? Quanto tempo nós não estamos vivenciando esse momento? Mas a gente via lá que, Pedro realmente colocaram os paralíticos, coxos, enfermos, a maca lá, a sombra dele curava. E até a Claudinha estava contando uma série que ela estava falando, e eu gosto muito da mulher dos fluxos de sangue. É o maior exemplo de fé que eu vejo, um dos maiores exemplos de fé que eu vejo na Bíblia. Por quê? Primeiro, naquela época, no contexto, quem tinha fluxo de sangue era excluído, não podia nem contato com ninguém, porque poderia contaminar, aquelas coisas todas. E ela estava há quanto tempo? 12 anos. Ela vivia 12 anos. A Claudia conta que lá o audiovisual, ele é muito melhor, você consegue, que ela mostrava o barraco, né, que ela morava. Eu já imaginava, porque aquela mulher, ela vivia do quê? De doações, de coisas, porque ela não podia trabalhar, perdeu a família toda, não podia nem sair lá, porque não sei nem como chegavam as coisas para ela, deviam chegar e, tipo como foi o Covid, né? Deixavam pendurado no portão, e ela ouviu falar, e Jesus ia no caminho para curar a filha de Jairo. Ela ouviu falar que Jesus passaria ali, e ela pensou assim, se eu simplesmente, olha só gente, o texto fala, simplesmente tocar na veste de Jesus eu serei curada. E olha a multidão, a Bíblia fala que a multidão que estava ali, olha a multidão que estava em volta, ela chega e toca na hora de Jesus. Jesus, no mesmo momento faz assim, opa, de mim saiu virtude. Olha só gente, isso é imensurável. Quando Jesus sente aquilo dá um raio assim, e os discípulos estão falando, não, mas Senhor, muita gente está do teu lado, estão te tocando, né? E ali ela foi curada. E ele chama ela de filha. Como diz a Claudinha, ela andava com a cabeça baixa, nunca ninguém tinha. Quando ele chama ela de filha, então ela daí, nesse momento, ela já recebe isso. E nós temos ouvido aqui, temos recebido essa questão e declarado na nossa vida que nós somos filhos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós somos reis e sacerdotes. O Salmo diz assim que nós somos como árvore plantada à beira do ribeiro. Nós damos o fruto na estação certa. Aonde o que nós fizermos, as nossas folhas não murcharão. O que nós intentarmos fazer prosperará em nome de Jesus. Então o que nós tocarmos será curado. O que nós declararmos é assim. Gente, é assim. Os milagres, ele nunca elimina a necessidade de uma fé pessoal. Marcos 5:28. Marcos 5:28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Esse texto, assim, olha, é de uma riqueza. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Quanto tempo essa mulher teve de contato com Jesus? Quanto tempo?
ela ouviu falar. O contato dela foi aqui. Quando isso aqui nasceu no coração dela, brotou no coração dela, ela falou: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Olha a fé, olha a necessidade dessa fé pessoal nossa, aquilo que arde dentro do nosso coração. Porque se a gente for focar, e se a gente receber um diagnóstico, olha, eu tenho batido muito na tecla na empresa, que Deus ele é tremendo, ele nos usa até mesmo muitas vezes sem a gente imaginar, e você está falando e está sendo usado, e a gente tem algumas experiências, quando a gente trabalha em lugares e com muita gente, as pessoas têm tudo, né? Minha diabetes, minha dor de cabeça, minha não sei o que, minha não sei o que, o quê? E é normal, você usa, daí eu comecei a falar assim na empresa. Eu falei: gente, vamos parar de adquirir essas coisas. Nós estamos, não é de vocês. Tá, então vamos fazer o seguinte: já que isso é de vocês, vamos no cartório, registra e pronto, casa com a diabetes, casa com a... vocês não têm isso. Não, mas você pode estar num quadro, mas a palavra de Deus garante que o Senhor Jesus já levou você. Então vamos declarar a cura e assume, começa a declarar. Por que a gente fala aqui no começo sempre? Que em minha boca existe palavras de vida e não de morte, né? De saúde e não de doença, né? Por isso. E aí o que acontece? E a gente mesmo, às vezes, dentro da igreja, começa a assimilar isso. Às vezes a gente vai num culto de curas e milagres, falando: não, mas eu estou com isso, estou com aquilo. Não, eu posso estar num quadro, mas eu já estou curado em nome de Jesus. Como é que vai? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. A igreja precisa de cura e milagre. Como é que isso vai acontecer? Deus já fez, Deus já preparou. Se é médico, amém. Se amém. O que nós temos que fazer? Simplesmente tocar. Se eu simplesmente, essa linguagem ela é tremenda, né? A nova versão. Olha só, simples assim. A gente vai pensar assim: puxa vida, mas se eu fizer, desculpe usar 7 campanhas, se eu tiver, não sei. Não, gente, simplesmente crer. Simplesmente trazer à existência aquilo que já está. A cura, a restauração. É um milagre, é a transformação de alguém, a salvação de alguém. Já foi falado aqui hoje. O pastor Jaime foi bem claro na questão de salvação. Se nós cremos e confessarmos Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, crê no Senhor Jesus que será salvo tu e tua casa. São promessas. E aí vai o meu testemunho, vai o meu dia a dia, a minha maneira de ser, como eu me comporto, que as pessoas, eu não preciso muito falar. A Bíblia fala na questão do muito falar. Eu preciso andar, testemunhar, e as pessoas vão perceber isso. Deus pode não, cura até doenças incuráveis. Lá em Tiago 5, 14, 15, vai falar da oração de fé. É isso que nós vamos fazer. Como eu falei que ia ser simples hoje e mais objetivo, nós vamos orar, ungir e declarar cura na tua vida hoje. Então essa a mensagem maior hoje é você receber a cura completa hoje, de tudo. A unção, nós vamos usar o pastor Jaime, a pastora Sara, eu vamos estar declarando na tua vida, ungindo vocês hoje, todos, tá? Independente de quem, ainda mais quando a gente nós vamos ungir e declarar a cura completa na vida de vocês, cura de tudo, males, espiritual, né? Então tem aí, Pedro, Tiago 5, 14, eu não tinha passado isso, por isso vocês não têm, Tiago 5, 14, 15, tá ali, ó. Bom, nossa. Entre vocês há alguém que está doente? Olha só, uma pergunta. Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e eu unjo com óleo, em nome do Senhor. Tá? A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Espiritual e fisicamente. O óleo cura? Não. É uma
um símbolo. O que cura? Fé. Independente de quem orar, quem ora e quem recebe. O que cura é fé. Você crê nisso? Crê mesmo? Amém? Então você se coloca de pé. Hoje nós íamos ser bem simples e que como o culto é de curas e milagres, se a gente muito falar, a gente vai acabar falando. E que o Espírito Santo quer fazer aqui hoje? É curar, libertar e... tem um óleo aqui. E restaurar. Gente, eu estava agora, me veio o Espírito Santo me trouxe uma situação aqui. Uma restauração de emocional, de coração, de coisas atrás que ficaram... pode trazer as crianças também. Pode trazer também. Nós precisamos orar pelas crianças também. A gente não tem feito muito isso, ungido elas. E que você, alguém aqui, teve um problema muito sério no passado, não sei qual, recente, e que isso ainda tem marcado muito, tem machucado e tem impedido até você de caminhar. E nem é perdão, tá? Não é questão de perdoar ou deixar de perdoar, é questão de que isso tem trazido, tem acarretado tudo isso, tem impedido até mesmo você de crescer espiritualmente, de caminhar, e toda vez que você lembra, isso te traz angústia e tristeza. Não vou falar quem é, não sei, o Espírito Santo, mas na hora que nós estivermos orando, a gente vai orar e já está curado em nome de Jesus. Quem for receba, porque é assim. Tá? Eu vou fazer assim, acho que nós vamos pedir para que solte uma música de fundo, eu vou desligar o microfone também, pedir ao pastor Jaime e a pastora Sara, que eles são os anjos da igreja. Deus tem dado um ministério na vida deles, né? E com certeza ele tem passado aquilo que a igreja ela tem ouvido, tem sido ministrada, tem sido dirigida pelo Espírito Santo. Eles vão estar aqui na frente, vocês vão vir aqui, nós vamos orar um por um. Eu começo lá, a gente vai estar orando, declarando. Vocês não precisam falar o que tem, porque o Espírito Santo já revelou e vai estar ministrando a cura. É isso que nós vamos fazer hoje. E você vai sair daqui em nome de Jesus curado. Tá? Mas é para o fulano. Não é para o fulano nem para o ciclano. O fulano e o ciclano estão lá, eles estão curados. Não, é para nós, é para mim e para você. Hoje você vai receber a tua cura. Hoje vai receber a tua libertação completa, de tudo, porque às vezes alguma coisinha que a gente tem, fica vindo e martelando, e nós temos um adversário que ele é um banguela, ele nem a chave da casa ele tem, mas ele fica só jogando aquela, tá vendo, aquela setinha que aparentemente parece nada, e a gente vai falando, não dá nada, não dá nada, quando vê, virou uma montanha de coisa, né? E é isso que nós vamos estar ministrando hoje. Amém?